Está começando mais um podcast Fala Pri, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast, gente, que é do empoderamento, do autoconhecimento, da motivação e com certeza vai te trazer aí muita clareza para você ser, fazer e ter o que você quiser na tua vida. E você sabe que toda semana eu tenho aqui convidados incríveis e hoje não poderia ser diferente. E para você que ainda não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou mãe, sou filha, sou esposa, sou empresária, sou mentora, sou apresentadora de podcast e hoje eu vou aprender várias técnicas para que eu seja ainda mais, assim, enérgica na minha voz, para que eu possa ainda mais me conectar com você, porque hoje o nosso tema é Brand Vocal. Com a minha querida Tamara. Tamara, seja muito bem-vinda aqui ao Fala Pri. Que bom falar com vocês. Bom dia. Coisa maravilhosa estar aqui, hein? Obrigada. Você é incrível. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Muito bom. E se você quer conhecer quem é a Tamara, cadê a apresentação da Tamara na tela? Produção. Tamara Drummond, que linda, que chique. Olha isso, Brasil. Até eu me impressiono às vezes, gente. Deus é tão bom. Tamara casada desde os 9 anos de idade, formada em fono... Meu Deus, cantora, casada não, cantora. Ah, cantora! Misericórdia, casada desde os 9 anos, é pedofilia, Moacir, tô de olho em você. Eu li isso aqui e pensei em outra coisa. Cantora, pelo amor de Deus. Bora lá. Cantora desde os 9 anos de idade. Formada em fonoaudiologia, pós-graduada com especialização da voz. Casada com Moacir desde quantos anos? Agora sim, desde os 23. Desde os 23 anos, Brasil. Mãe do Lucas, do Vitor e da Heloísa. Formada em coach, master coach, linguagem ericksoniana. Fundadora da Dialogue Voice. Dialogue Voice. E é amante da comunicação e encantada com as pessoas. Isso aí. Faltou aí a criadora do branding vocal, que é o assunto de hoje. Brand aqui vocal. No Brasil, tem registro e tudo. E vocês vão entender, cara, o que é brand vocal e o poder do brand vocal. Tamara, antes, né, de você começar a falar um pouco da sua jornada, eu sempre começo o nosso podcast falando que senta na minha frente pessoas que eu tenho uma conexão, que fazem parte da minha história, e eu já queria falar aí para a nossa audiência como que a gente se conectou, né? É verdade. E eu sempre falo que Deus une propósitos, e muitas vezes a gente quer racionalizar, entender as coisas, mas as coisas acontecem como tem que ser. Foi uma filha obediente. Não é? Sendo uma filha obediente. Então, eu sou colunista da revista Empreendedora, a Tamara também é colunista da revista Empreendedora. A revista Empreendedora, gente, é a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo. Não preciso só somar uma coisa. Nós duas somos embaixadoras. Sim, e nos tornamos embaixadoras da revista. Uma revista com uma potência mundial. Verdade. E que tem, assim, mais de 300 colunistas, acho que 30 embaixadoras. Sim, pelo mundo, né? Pelo mundo. E dentre elas nós. E ok, teve um evento em São Paulo e a gente se conheceu no evento. E nesse evento eu já estava com o meu PMVC, que é o Potencializando a Mulher Você, agendado. E aí ia acontecer em setembro o evento, a gente se conheceu no começo de setembro? Foi, né? No começo. Algumas semanas antes. E o evento ia acontecer dia 24 e dia 25 de setembro. E eu sempre com aquela questão, cara, eu quero trazer alguém para cantar no meu evento. Deus, eu quero falar com o coração dessas mulheres. Verdade. Sabe? E eu com aquele propósito, e eu não conseguia me conectar com alguém que pudesse entregar isso. E nesse evento da revista Empreendedora, eu palestrei, Tamara palestrou, e no final alguém falou assim pra Tamara, canta! E ela começou a cantar, e naquele momento que ela abriu a boca, gente... Ai, que delícia! Eu falei... Que momento! Eu falei, é ela? E aí teve o coffee break de network. Eu só falei assim pra ela, eu vou fazer um evento e você vai cantar no meu evento. Foi mesmo. E aí, gente, olha como Deus é perfeito em todas as coisas. Descobrimos que nós moramos numa cidade vizinha. Aqui, do lado. Do lado. Uma do lado da outra. Imagine que uma revista que tem mulheres do mundo inteiro, a gente se conecta e a gente descobre que nada é coincidência, tudo é providência, né? É verdade. E aí a Tamara veio pro PMVC. E ela abençoou a vida, assim, de todas as pessoas que estavam presentes. Foi uma delícia, gente. Quem não estava no PMVC perdeu. Foi muito, muito bom. Foi, assim, surreal, né? Presente. Eu falo, Tamara, que não tem como a gente explicar o que a gente viveu. Não. Quem viveu, viveu.
né? Verdade. Muito bem, Tamara. Obrigada por Foi estar um aqui. encontro daqueles e no PMVC, falando enquanto participante, viu, gente? Eu tive a graça de ver a Pri interagindo com as pessoas de um jeito tão espetacular. A entrega foi muito maravilhosa e eu ali como cantora não me vi sendo capaz de fazer outra coisa que não fosse a mesma. Então, estar ali e contribuir com a minha voz foi um presente para mim também. Então, tem um ditado que diz que sempre fica um perfume nas mãos daqueles que oferecem flores. Então, naquele dia eu pude oferecer essas flores no PMVC, mas com certeza o perfume ficou em mim. Foi um presentaço. Foi muito bom. E eu me lembro que em um dos momentos, acho que foi no segundo dia, ou não foi no primeiro dia, que a gente tinha mais ou menos ali uma playlist, você fala, me manda o que você gosta e tudo mais, e eu mandei. E aí você me... Acho que foi no primeiro dia. Na hora do almoço, você ia cantar depois do almoço, e aí você fala assim, Pri, tem uma música que tá gritando no meu coração. Deixa eu sentir aqui. Deixa eu sentir. E aí e você falou, você confia? Eu falei, cara, eu sou a filha obediente. Exatamente. Até me arrepia, Tamara. Foi poderoso demais. E aí, quando você cantou aquela música, e depois quantos depoimentos vieram através daquela música que não estava programada, que não estava planejada, né? Mas, ó, a gente é responsável, tá, gente? Eu já tinha ensaiado essa música antes. Não foi do tipo, aprendi agora e vou fazer. Sim. Havia uma preparação. O que nós estávamos ali livre para fazer era de tudo aquilo que eu já estou pronta para fazer. O que eu posso oferecer. E nisso houve liberdade. Foi sensacional. Sensacional. Teve até depoimento de pessoas que falam, ó, essa música me ajudou, foi poderoso. Porque eu escutava ela para me fortalecer quando eu queria me matar. Foi. Nossa. Que é isso? Então, hoje eu ouvi essa canção aqui no PMVC. Quando eu quero viver. Quando eu quero viver. Nossa, que é isso? Então, era tapa atrás de tapa na nossa cara. Tiro, porrada e bomba. Muito bem. Tamara, conta um pouquinho da tua jornada. Até chegar aqui, nesse momento. Depois a gente vai falar um pouquinho de brand vocal, mas eu quero saber da sua história. A gente estava conversando um pouquinho, né, de como eu cheguei na fonoaudiologia, que é um dos meus papéis, né? Não sou só fono, a gente lê um monte de coisas aqui, mas o que há em mim é muito mais do que o que eu posso descrever, e o que há em você e o que eu vejo em você é muito mais do que o que você possa descrever. Então, do que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um pouco de como eu cheguei à fonoaudiologia. Eu comentei, gente, ninguém acorda uma bela manhã enquanto criança e fala, eu quero ser fonoaudiólogo. Então, a fonoaudiologia entrou de um jeito muito curioso. Então, eu sou a filha do meio, de 3 mulheres, então a gente tá aqui falando de mulheres e tal. Então, eu só vi calcinha pendurada no varal, gente. Só isso. No box do banheiro? Exatamente. Então, quando uma entrava no ciclo menstrual, ia todas de uma vez. Meu Deus. Meu pai foi um guerreiro e ainda é. E daí, então, na minha família, já grande... Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, na Vila Carrão. Tá. Mas sou uma mistura de Minas com Bahia. Então, minha mãe veio da Bahia e o meu pai veio de Minas. Mineirinho, de Belzonte. Logo ali? Logo ali. E a minha mãe de Santa Luz, do lado de Feira de Santana. Então, se encontraram aqui no Brás, trabalhando com roupas, vendendo roupas. Se encontraram, se casaram, geraram a Thaís, minha irmã mais velha, que é nutricionista. Beijo, Thaís, te amo. E a Thaís se formou depois de ter entrado na estatística, né? Então, a Tata engravidou aos 15 anos. Muito jovem, então nós vivíamos em um bairro muito carente, socialmente falando. Bonito, né? Pra não dizer favela. Comunidade. Né? Então, não Hoje tive... é socialmente. Isso, aceitável, mas bonito. Antigamente era favela. Não é uma situação também de miserabilidade, eu reconheço. Então, graças a Deus, nunca faltou comida na minha mesa. Meu pai e minha mãe sempre foram valentes. Os nossos telhados e portões existiam, então a gente sempre teve muito cuidado e participamos sempre de movimentos religiosos. Nós íamos à igreja e ali a gente também foi formando e modelando muita coisa sobre conceitos, sobre estudos. Isso foi dando uma projeção para o lado de fora. Eu sou muito grata, inclusive a EPI de Vila Carrão, amada, porque ali eu
tive a chance de contemplar outros estilos de vida, pessoas que faziam escolhas diferentes do lugar onde eu estava. E o ambiente muda tudo, né? O ambiente muda tudo. Então, ali naquela comunidade, eu comecei a perceber que haviam escolhas diferentes do lugar onde eu morava. E foi muito poderosa essa possibilidade. Então, eu via pessoas que estudavam, que tinham vidas diferentes porque estudavam. Então, eu sabia que eu queria estudar, mas não sabia o que nem como. E como isso foi surgindo? Sendo voluntária, inclusive, nessa comunidade, fazendo trabalhos. E havia um vizinho na rua chamado Adler. Ele era surdo e não conversava com ninguém. A mãe dele tinha uma angústia muito grande, compartilhava com a minha mãe lá na vila, falando, puxa, né, o Adler não sai na rua, E ele tinha a não mesma conversa. idade que você? Sim, era um pouquinho mais novo. Inclusive, deve estar um irmão. Se você estiver ouvindo, Adler, um abraço para você. Com certeza você vai ouvir, se não hoje, mais tarde. E daí, então, eu, preocupada com aquela situação, sensibilizada com aquela situação, me aproximei do Adler. Você tinha quantos anos? 14. E aí ele me ensinou um pouco de Libras, comecei a conversar com ele, a interagir com ele. Não fui responsável pela vida dele, não é isso que eu estou dizendo que eu ajudei e ele me ajudou. E foi muito boa essa troca, foi muito maravilhosa. E foi seguindo o tempo e eu estudando, estudei no Mucam, comecei o estudo no SESI, depois eu fui para a escola pública. E aos 16 anos eu vi um programa de televisão falando que havia uma cantora chamada Maurizete Catarina, nome curioso, e ela falou, acaba de se formar nesse Brasil, mas uma fono para cuidar da voz. Estou muito feliz. Falei, mas espera aí, a fono cuida de áudio, cuida do aparelho do Adler, e a fono cuida da voz de cantor. O que é isso? E aí, estudando melhor sobre o que um fonoaudiólogo fazia, eu me vi fonoaudióloga. Eu falei, gente, eu sou fonoaudiólogo, eu ajudo as crianças, eu ajudo os velhos lá na igreja, eu faço isso, eu canto, eu danço, bato palma, chupo chiclete, cana com dente só. Então, eu sou fono, né? Então, a fonoaudiologia, na verdade, a faculdade veio e formalizou as minhas habilidades naturais. Era tudo o que eu já fazia. Então, eu não prestei para outra coisa na vida, tá? Então, me formei fono depois da minha formação. Coitado do meu marido, né? Podia até dizer isso. Amor, você lembra? A gente se conheceu aos 18 anos, eu e meu marido. Estava no primeiro ano da faculdade e eu jamais daria chance para qualquer pessoa que fosse, que me tirasse dos estudos. Então, não teve ficado, teve nada. Eu falei, gente, me mira, mas me erra. Me deixa, tá bom? Pode ficar na sua. Então, eu fui muito focada em relação aos estudos. E acabei cedendo, desculpa, amor, eu amo você, me permitindo, melhor dizendo, a um relacionamento já aos 20 anos de idade, já no terceiro ano, indo para o último ano de faculdade. Me formei, noivei e me casei. Então, me formei aos 21, me casei aos 23 anos com o Moacir. Aos 24, eu me tornei mãe do Lucas. Aos 25, eu me tornei mãe do Vitor. Rápido, porque se é pra né? produzir, vamos pra entrar, né? Vamos entrar de vez. Então, aos 24, aos 26 foi quando o Vitor nasceu. Eu já tinha completado 26 anos. Ele nasceu no segundo semestre. E aos 27, mãe da Elô. Menina! Foi muito, muito rápido. Minha meta era ter me tornado professora lá na Universidade Metodista, onde eu me formei. Até os 27 anos, era o que eu queria. Aos 27 eu era PhD em maternidade, amiga. Então, aos 27 eu tinha 3 filhos. E aí a vida mudou completamente. Sim. Eu fiz a minha pós-graduação antes do Lucas nascer. Então, a gente se casou em 2009, o Lucas nasceu em 2011. E aí eu me formei em 2010. A gente foi muito ágil nessa ideia. Depois disso foram cursos livres, especializações, me tornei laser terapeuta, auriculoponturista, cursos que me pudessem favorecer na prática fonoaudiológica e pudessem também me permitir viver a maternidade, né? Então, como mãe, como mulheres, a gente fica rodando pratos, né? Sim. E isso não é ruim, isso é a vida. Então, eu consegui fazer com que essas coisas acontecessem e interagissem de forma mais sadia. Eu só vou pegar o gancho dessa parte da sua história, sua jornada, é uma coisa que eu falo muito com as mulheres, né? Que a gente não tem que escolher entre ser bem-sucedida ou a maternidade. Sim, eu posso ter as duas coisas. Assim eu não sou mais a menina é. que eu tenho que escolher se eu quero um sorvete de morango ou de chocolate. Eu quero os dois. É isso mesmo.
É possível. E você mais, né, Tamara, do que eu, até com 3 filhos, com mais propriedade, até eu acho que é muito bacana de falar quais foram os desafios entre conciliar maternidade e carreira e o que te deu forças para continuar investindo na tua carreira, mesmo sabendo que, cara, o maior projeto das nossas vidas, o maior empreendimento das nossas vidas é a nossa família, né? Com certeza. Eu tenho alguns arrependimentos. Algumas coisas que eu não faria de novo. Que são aprendizados. Sim, ficaram aí e hoje, inclusive, nesse podcast, eu posso dizer. Tipo, não façam isso. Ficou? Conta pra mim. Bom, a primeira coisa, eu tive muita dificuldade em administrar o tempo deles ainda pequenos. Uma das coisas que eu fiz, achando que estava acertando, óbvio, sempre é assim. A gente faz o melhor dentro do nosso conhecimento naquele momento. Eu contratei uma pessoa para olhar o meu filho do meio. Falei, eu não vou colocar na escola. Não vou colocar na escolinha. Então, eu contratei uma pessoa para que essa pessoa pudesse ficar com ele, porque ele era muito pequeno, ele tinha 4 meses. Quando eu voltei a fazer os atendimentos clínicos, aqui na cidade, inclusive, em Mogi. Então, um filho já estava habituado na escola, que era o mais velho, com 1 ano. Com 1 ano, outro com 4 meses. Exatamente. Bem Com mais 1 ano e velho. meio, super idoso. E o caçulinha, eu falei, olha, vamos dar uma segurada. Contratei uma pessoa para ficar em casa no período em que eu trabalhasse. E, enfim, eu não fui muito feliz na seleção. Então, essa pessoa acabou mantendo ele, por exemplo, sentado o dia inteiro na televisão. O dia inteiro. O que era mais fácil, né? Não foi legal. Eu não tinha tantos recursos assim para colocar uma câmera filmando. Como que eu descobri isso? Com o passar do tempo, os resultados acabaram vindo. Então, ela, inclusive, foi uma pessoa que recebeu muita ajuda. Inclusive, se estiver ouvindo, isso foi ruim. Não foi legal o que você fez, hein? Não vou comentar o nome, porque é uma questão de respeito também. Mas depois processou a gente. Foi assim, mesmo recebendo tudo o que precisava. Então, foi uma pessoa muito mal intencionada. Enfim, vou poupar dos demais detalhes, porque ainda é público, mas não foi legal algumas coisas. E aí, meu filho, por exemplo, desenvolveu estrabismo, que é um olho mais tortinho. Então, não quer dizer que isso não aconteceria. Só quer dizer que estar exposto a um tipo de estímulo potencializou isso e deu problemas seríssimos depois para corrigir. Então, não foi legal. Já com a filha caçula, eu implorei para que os 3 ficassem na escola e eu saía, uma das dificuldades, né, respondendo. Então, como eu administrei isso? Então, eu escolhi uma escola que ficasse do lado ou muito próximo da clínica. Então, eu trabalhava numa clínica aqui na cidade e 2 quadras atrás era a escola que os 3 estudavam. Então, eu planejava os meus atendimentos para que tivessem alguns intervalos onde eu pudesse ir andando para dar de mamar para ela. Olha. Então, eu ia, amamentava na escola e voltava para a clínica. Quando faltava um paciente, gente, o que eu fiz? Eu fiz um plano de academia mensal. Era livre, qualquer horário que eu chegasse, eu chegava. Então, eu ia, amamentava ela. Voltava naquele mesmo horário para poder facilitar. Faltou um paciente. A academia era na rua de cima e eu tinha acesso normal. O que eu fazia? Eu tinha uma roupinha de academia. Olha, que prática. Exatamente. Subia a rua, malhava 20 minutos, voltava para o consultório. Então, foi assim que eu consegui cuidar da minha saúde e administrar essas crianças, sempre com ajuda. Então, eles estavam na escola. A rede de apoio é fundamental, né? E essa questão que você falou de incluir o autocuidado, eu sempre falo para as mulheres, principalmente quem está dentro das minhas mentorias para mulheres, que eu só posso cuidar bem do outro se eu estou cuidando bem de mim. Perfeito. Porque eu só dou pro outro aquilo que eu tenho, né? E aí, eu ficava muito focada na alimentação. Porque, gente, 3 filhos pequenos, amamentando, trabalhando, indo para academia, precisa de energia. Sim. Precisa de atenção a isso. Então, tá bom, era jovem. Eu sou jovem, melhorar isso. Eu sou jovem ainda. Como diria a Dona Neves do Chaves. E aí, esse processo precisou de bastante atenção. Tanto para que eu tivesse a nutrição necessária para minha filhota, para a Elô, que ainda amamentava, ou que tomava, né, o tetezinho dela na época.
quanto para mim mesma, para poder render e tudo mais. Então, eu não podia dizer aos meus pacientes que eu tô cansada porque eu sou Sim. mãe. Então, a mesma fono que atendia no primeiro deveria ser a mesma fono que Eu sempre atenderia falo no isso. último. Porque o nosso cliente, ele não tem nada a ver com a ordem do atendimento do dia. A mesma energia que eu estou com o primeiro, eu tenho que estar com o último Entrega cliente. tem que ser Não uniforme. interessa se eu almocei, se eu não almocei, se eu dormi, se eu não dormi. O problema é meu. O meu cliente tem nada a ver com isso. Nada, perfeito. E assim, para nós mulheres, às vezes é muito difícil. A gente tem alguns padrões. Então, tem mulheres que são mais sensitivas, mulheres que são mais auditivas, são mulheres que podem falar. O meu dom, gente, adoro falar. E era um exercício que eu precisava fazer para não falar isso para eles. Ai, como eu tô cansada. Ai, como o dia foi difícil hoje. Ai, que eu ainda não comi. Então, era uma fraqueza minha, tá? E eu não tô aqui para dizer que eu fui perfeita. Eu tô querendo dizer que eu aprendi nesse processo a lidar com essa minha tendência e consegui. E é um convite para você que tem essa tendência. Você também pode conseguir. Então, se você tem a tendência de ser mais tagarela e por conta disso acaba fazendo com que o seu cliente, ou o seu marido, seu filho, ou qualquer outra pessoa se sinta desconfortável com aquela sua comunicação, não fale. Sim. Não fale. Porque essa é a minha responsabilidade. Ninguém tem nada a ver. Como eu estou administrando o meu tempo, o que eu estou fazendo por mim é minha responsabilidade. Exatamente. Mas muitas pessoas, Tamara, elas ficam falando, que eu falo que é o mimizento, né? São as pessoas mimizentas, porque elas querem atenção. Perfeito. Ai, coitada, né? Tem 3 filhos nessa correria, ainda trabalha, né? Ai, como você dá Eu conta? ainda falava para as pessoas que quem se aproximava de mim queria sair correndo, porque era muito trabalho. Então a Tamara chegou, quem comeu não comeu, quem comeu não come mais. Era assim na família. Mas, poxa, faz parte, é um núcleo. É. E também é passageiro. Passou. Passou. Passa, gente, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa também. Passa também. Então, tudo passa. Então, pensando nisso, falando em comunicação, a gente, enquanto falante, precisa ter essa consciência de que nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos a partir das palavras. Sim. E mesmo que seja algo ruim, você tem que ser isolante, não condutor. Sim. Então, chegou até você, isola. Ótimo, já vamos entrar no tema brand vocal, que já é isso, né? Exatamente. Fala um pouquinho como nasceu essa questão, o projeto brand vocal, esse chamado, né? O insight, qual foi o momento que você fala assim, cara, comunicar é muito mais que palavras. Exatamente. É a marca, né? É a marca. Foi muito legal. Eu falo que o branding vocal foi um presente de Deus para mim. E eu não estou exagerando. Foi um pedido. Sabe, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, foi mais ou menos isso. E eu decidi pedir. Eu pedi para Deus, lá no chuveiro. A gente conversa. Eu falo, se eu tomasse vários banhos por dia, cara... Quanta coisa. Quantas ideias milionárias saíram daquele chuveiro. Pois é, eu estava no chuveiro, conversando com Deus, tomando meu banho, falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para esse mundo melhorar? Quando foi isso? Isso faz mais ou menos 1 ano e meio. Tá. Então, a vida já estava organizada, as crianças crescidas, Já. Tamara já estabilizada, já tinha vivido várias experiências. Sim. Vida estável, mas é aquele vazio da vida estável, né? A vida perfeita, ela tem disso, né, Tamara? Tem. Cara, qual é o meu próximo nível? Que tem relação com o fato de nós estarmos abertos para fazer parte. É o que eu penso em relação a essa ideia de vazio. Então, assim, eu estou completa em mim mesma, e bem entre aspas, mas eu me completo no outro. E isso eu acho maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Porque tem fases da nossa vida que o foco é o ter. Então, a gente quer ter uma família, quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter conquistas. Tem momentos que é o fazer, eu quero fazer coisas diferentes e tal, e tal, tal. Mas chega certos momentos que é o ser. E não é só o ser com você mesmo, mas do transbordo na vida do outro, né? Exatamente. Eu sempre achei curioso, assim, você poderia perguntar para Deus e ele simplesmente responder. Por que será que ele não faz isso? Era uma pergunta que eu fazia. Se ele é todo poderoso, por que não responde?
E eu não tenho todas as respostas. Ele é muito maior do que eu. E muito maior do que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa possa explicar. Eu acredito que ninguém explica a Deus mesmo. Sim. E uma das percepções que eu tenho é a seguinte: é incrível saber que a resposta da minha vida está com você. Eu acho sensacional saber que você foi usada por ele para me dar respostas. Então, a resposta da minha vida, não toda, porque existe um propósito que é um chamado direto a você, Sim. mas sobre as questões de interação com o mundo e sobre a composição da sua história, sua resposta está no outro. Sim. Então, a missão sempre tem a ver com o outro, nunca com você. Então, com você já existe uma razão de existir. Você é uma pessoa, tem uma figura de filha, de mãe, de esposa, mas o que vai fazer você se mover, o seu combustível, sempre está no outro. Então, aquilo que eu pergunto para Deus, muitas vezes vem através de você. Sim. Vem através do outro, Das vem do experiências, podcast. né? Que às vezes é uma palavra, uma frase que surge naquele momento e é que a gente chama de insight, né? Putz, tive um insight. Era isso. Virou a chave, conectou. Por quê? Eu falo que é o radar. Quando o radar está aberto, né? Que é esse, o fazer perguntas, o refletir, o questionar. Quando eu tenho esse meu radar aberto, é como se eu estivesse buscando essa informação e eu estou presente para receber o presente. Exatamente. Então, essa questão de encontrar respostas no outro é o que nos faz é o que nos faz família, é o que nos mantém unidos. E essa necessidade de unidade, que é sobre o que a gente está falando aqui, foi algo que eu pedi. Falei, gente, o que eu vou fazer para contribuir no meio? O que eu posso fazer de relevante? O senhor sabe que eu não vim aqui a passeio. Me ajuda. Eu vim brilhar, então facilita aí. Então, eu não adianta. É como você pegar uma bola de futebol e tentar enfiar ela embaixo da água. Então, do ponto de vista físico, você pode, nos primeiros minutos, fazer isso com facilidade. Mas depois de alguns minutos, você vai precisar de cada vez mais força para mantê-la lá embaixo, mesmo sendo a mesma bola e a mesma mão. Então, você vai despender mais energia para fazer algo que você fazia no começo muito bem. Então, não, eu não quero me enfiar lá embaixo. Eu não quero enterrar meus talentos. Eu não quero usar as minhas justificativas, nem que sejam as melhores, para deixar de fazer aquilo que é para ser feito. Então, só que eu não vou à toa. Eu quero que o senhor me diga, eu quero que o senhor me fale, eu quero entender melhor para não perder tempo, sabe? Sim. Então, só fala comigo. E foi muito gentil da parte de Deus. Eu recebi o branding vocal de presente. Então, é como se eu tivesse tido... É isso, gente, assim como eu falei da fonoaudiologia, olha que legal a história. Gente, eu já faço isso, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu organizei isso e virou branding. Então, eu já fazia todas essas coisas de comunicação, de cuidados com a voz. Eu entendi no branding que o branding, propriamente dito, já é uma ciência que já é estudada e disseminada pelos profissionais de marketing. Brand é marca. Marca, né? Então, o marketing se preocupa em como vender aquele produto, né? Como fazer os resultados virem. O branding se preocupa com a marca em função do tempo, tá? Então, imagina que o McDonald's hoje é uma das maiores franquias do mundo e que para o marketing ele está com a seta para cima. Então, ele só cresce onde coloca hambúrguer, vende e tudo mais. Mas para o branding, o McDonald's está condenado à falência. Como assim? Mas não é a mesma coisa. Como assim? Mas não é a mesma coisa. Então, o branding leva em conta as mudanças ambientais, as preferências dos clientes, todos os interesses e variações que fazem com que aquela marca ou produto seja reconhecido, aceito, bem visto e considerado. Considerado. Então, veja bem. Então, eu não tomo refrigerantes há mais ou menos 10 anos. Se eu for ao McDonald's e só tiver refrigerante, eu vou preferir o McDonald's ou o Subway, que tem suco e chá. Então, o comportamento do cliente vai mudando.
Então, o branding observa as preferências e o quanto o cliente considera aquela marca como relevante para fazer a compra. E aí, o ideal é o brand se adaptar a novas realidades. Exatamente. E olha o estudo do branding. O que ele fez? Ele foi lá e ofereceu recursos para que a marca McDonald's continue sendo potente para o marketing. Ou seja, eles compraram a Del Valle. Tá. E incluíram as saladas. Ou seja, o branding estudou, claro que o marketing também estuda, e um profissional de marketing também vai poder responder isso, claro. Mas o branding tem como propósito justamente fazer com que essa marca continue existindo. E como que você trouxe esse conceito para voz? Por conta do som. Tá. Então eu falo, gente, que os meus filhos não me ouçam, mas eu vou contar, já falei para eles. Eu não era muito boa em matemática. Sofri demais, foi muito complicado, peguei várias provas de recuperação. Fazer o quê? É o perfil de humanas, né? Gente. Eu usava essa justificativa que eu sou de humanas. Era chato, complicado, mas eu entendia que era útil. Então, onde que eu me salvei nos cálculos? Na física. Então, eu adorava, desde lá, pra você ver como era desde sempre, estudar ondas. Tá. Então, senoide, eu adorava fazer esses cálculos. E foi o que me salvou. E aí eu sempre tive a curiosidade do som. E o som, ele é uma assinatura vocal. Eu falo que tudo que foi feito se fez com som. A voz é igual a digital? É única? Com certeza. Inclusive, existem ciências muito sérias e técnicas, como a fonoaudiologia forense, que foi determinante no caso, por exemplo, do cantor Belo, que foi preso. O cantor Belo foi preso porque um técnico, uma fonoaudióloga, ouviu e analisou acusticamente as gravações que foram feitas e testificou que era a voz dele. Por quê? Porque não havia outra característica acústica igual. Então, ele acabou sendo levado, claro, por outras evidências também dentro do processo, mas a fonoaudiologia forense, a análise acústica da voz, foi determinante. Por quê? Porque a voz tem uma característica que é só dela. Só dela, Uau. assim como a íris do olho, só sua. Única. Então, não tem. E quando ela testificou, falou, não, ela testou. Essa voz é igual a essa voz. Acusticamente, nós temos medidas físicas que comprovam que essa voz e essa voz são iguais. Então, beleza, tá condenado. Acabou, tá condenado. E aí você trouxe todo esse conceito para criar um método de mostrar para as pessoas que a voz é a marca delas. É a marca, exatamente. Então, assim, se você não está atento ao seu tom de voz, tá? Eu falo que tem alguns pilares, como a oratória, a retórica e a eloquência. Explica aí cada um desses. A oratória são técnicas de apresentação. Tá. Tem vários cursos, né? Exatamente. A oratória é isso, técnicas, né? Tem um conceito, a construção da comunicação. Então, para simplificar, oratória, técnicas de apresentação, para você se apresentar. Desde imagens, visual, roupas, conta tudo. Isso também é oratória, tá bom? Retórica é a habilidade de argumentar. Tá. Tô simplificando, hein, gente? Já anota isso aí. Então, a oratória, técnicas de apresentação. Retórica é a habilidade de argumentar. E aqui, na retórica, você precisa considerar as justificativas que são, de fato, relevantes. Você não vai falar, olha, compre esse microfone. Por quê? Porque eu gosto dele, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele tem uma parte azul. Isso não é retórica, não é argumentação. Retórica tem a ver com a parte objetiva. Inclusive, os advogados trabalham muito a retórica, porque eles precisam fundamentar os argumentos deles. Então, compre esse microfone, porque, tecnicamente, ele chega até tal frequência. Mostra os benefícios, né? Exatamente. Isso é retórica. Mostrar os benefícios para quem está ouvindo. Exato. De forma objetiva, não emocional. Se é emocional, não é retórica, tá bom? Pode ter, tá bom, também, mas em relação à conceituação, a retórica é a habilidade de argumentar
de forma convincente, tá? E a eloquência, que é a habilidade de encantamento do orador. Ah, eu tenho isso. Exatamente, tem mesmo. Você é uma pessoa eu tenho. eloquente. Então, para diferenciar, então a oratória são técnicas de apresentação. Sim. Retórica, a habilidade de argumentar. E a eloquência é a sua habilidade de encantar o Então, cliente. juntando esses 3 pilares, a gente tem um brand. Exatamente. Show. Então, dentro do branding vocal, existem... Esses foram os pilares que a gente demonstra no nosso trabalho, mas existem alguns planos, alguns indicativos para que isso aconteça. Tá. E isso Só saber não é varia bastante. de acordo com o objetivo da pessoa, a profissão que ela tem, o objetivo que ela quer alcançar? Sim. O que eu considero, eu levo em conta, tá? Independente. Quero fazer o branding vocal. Então, nós vamos ver oratória, retórica e eloquência. Como nós vamos fazer isso? A partir da dimerização da voz, tá? Então, aqui a gente tem alguns botões, não sei se vocês veem aí, mas o dimmer é quando você torna, por exemplo, a luz mais forte, mais fraca, você consegue modular isso. Então, dentro da dimerização da voz, você vai conseguir trabalhar alguns conceitos de intensidade, a física aí, gente, intensidade, se a voz é forte ou fraca, duração, se ela é rápida ou devagar, e a frequência, se ela é aguda ou grave. Então, você calibra tudo isso para fazer se encaixar dentro da oratória, da retórica e da eloquência. Não é uma coisa ou outra. Um orador sempre tem tudo isso, tá bom? Então, eu levo em conta essa questão da dimerização da voz. E também, que é o diferencial da fonoaudiologia, a questão dos cuidados. Então, por exemplo, eu tenho um problema vocal. Eu tenho um sulco vocal. O que é sulco? O sulco é como se fosse um vale. Então, imagina uma estria. Eu tenho uma estria na prega vocal. E esse sulco, essa pequena estria, pode comprometer aquele ponto quando a prega vocal vai fechar. Então, ela acaba não fechando completamente naquela parte. E como que identifica isso? É por um aparelho? Tem. O otorrinolaringologista é um médico especialista em garganta, ouvido, nariz, e existem exames como a laringoscopia direta que observam a prega vocal e com a vibração eles filmam isso e conseguem visualizar, desde a laringoscopia direta até uma estroboscopia, sabe aquela luz que pisca na balada? Então, existe essa luz que pisca na balada e ela contribui para o diagnóstico de muitas doenças na laringe. Tá? Então, nesse caso, teve uma laringoscopia direta que eu fiz pouco antes da minha cirurgia, no meio desse caminho da minha história, eu desenvolvi um tumor na tireoide. Nossa! E eu não tenho a tireoide direita. Então, eu tenho uma tireoidectomia parcial à direita. Eu não tenho. E aí, fazendo os exames diagnósticos, eu percebi, o Dr. Anivaldo Cervantes, que foi meu cirurgião, ele falou, puxa, tem um sulco aqui. Eu já era cantora, hein, gente? Pra você ver que dá pra cantar. Mas isso me ajudou a melhorar muito a minha técnica. Eu comecei a perceber por que eu não conseguia fazer alguns sons. Por que eu gostava tanto de ouvir um cantor cantar e eu não conseguia reproduzir. E olha que curioso, gente, eu sou fono, tá? Então, por que eu tô comentando sobre isso? Eu tenho uma amiga que é fono, e o filho dela é surdo, e ela também demorou para diagnosticar. Puxa, quer dizer que a fono não vê? Gente, quer dizer que a gente é mãe. Nenhum cirurgião, não é que é mãe que você não vai ver, mas nenhum cirurgião opera a própria cabeça. Eu preciso do outro, não foi o que a gente falou aqui agora. É o ponto cego, né? É o ponto cego, eu preciso do outro para me dizer aquilo que eu não tô vendo em mim, tá? Então, isso inclusive foi uma coisa que eu também tenho para contribuir para as mulheres. Depois que o diagnóstico de sulco não é um problema tão grave, é só uma necessidade de adaptação. Em terapia fonoaudiológica, a gente melhora esses conceitos, libera a mucosa, encontra os graves e faz com que você consiga cantar melhor, falar melhor. Então, não é um problema incapacitante, tá? Mas quando eu fiz a cirurgia da tireoide, eu pensei, gente, eu sou fono, especialista em voz, cirurgia de cabeça e pescoço. Eu não vou fazer nada, eu mesma vou me tratar. Só que não. Gente, absurdo. É óbvio que eu não tinha total noção
para me ouvir. Primeiro, porque quando você ouve a sua própria voz, quem nunca teve esse desconforto? Eu ia até comentar isso, porque eu já vi várias situações, eu, inclusive, já passei por isso. Quando começou esse negócio de áudio pelo WhatsApp, eu não conseguia mandar áudio. Eu mandava, aí eu ficava ouvindo. Ai, tá estranho. Ai, tá isso, tá aquilo. E aí eu superei, eu entendi, cara, a mensagem não é pra mim, é pra quem vai ouvir. Quem tem... Então vou passar a mensagem. E aí eu fui meio que me desapegando disso, porque é estranho se ouvir, aprender a se ouvir, né? Então, acho que a primeira coisa que eu tive que superar foi a questão do áudio WhatsApp. A segunda superação que eu tive foi a questão da gravação de vídeos, Tamara. Quando eu comecei a gravar vídeos, lá em 2015, 2016, eu gravava, 50 vídeos e não postava nenhum, porque nenhum estava bom. Nossa. Ah, mas a minha voz não tá legal. Ah, mas não sei o quê. Ah, não gostei daquilo. Sempre achava um defeito em relação ao que eu estava ouvindo, eu não conseguia me ouvir. E claro que depois eu fui entender que a justificativa era a voz, era a aparência, era isso, mas na verdade era a questão da minha autoestima e autoaceitação, né? E que também está muito relacionado à questão do brand vocal, né? Que as pessoas que elas têm baixa estima, as pessoas que elas têm baixo valor próprio, elas não conseguem falar com entonação, elas não conseguem ter esse posicionamento. Então, quanto esse brand vocal pode ajudar a pessoa que está ouvindo a gente agora, que independente da carreira que ela tenha, se ela pode ser uma dona de casa, se ela pode ser uma aposentada, se ela pode ser uma empresária, uma profissional que está em ascensão profissional, mas a importância de ela aprender a se comunicar com ela, para que ela tenha firmeza para se comunicar com o outro, né? Eu imaginava que por ser técnica, olha as armadilhas, eu faria por mim mesma e estaria tudo bem, certos trabalhos. Mas, em relação ao que você comentou, por que eu me incomodo tanto com a minha voz, tá? Então, quando nós falamos... Nós ouvimos a nossa voz por via aérea, o que sai daqui, mas também por via óssea. Então, dentro de mim, ressoa o som. Dentro de mim. Por isso que aquela voz que você não fala, mas que está pensando, ressoa em você. Sabe? Em algum momento, aquele som, aquela frequência vai vibrar. Então, você escuta a sua própria voz por duas vias, por via aérea e por via óssea. Então, você, quando ouve a sua voz, você perde só pelo WhatsApp, você perde a referência de via óssea. Você só se escuta por via aérea e não reconhece a sua voz. Tá estranho, né? Não sou eu. É, isso. Só que aí você vai lá e fala, as pessoas, não, mas é você. Mas você fala assim mesmo. Você fala assim mesmo. Por quê? Porque elas estão acostumadas a te ouvir por via aérea. Olha que incrível. Cara, olha, acabei de descobrir uma coisa fantástica aqui. Então. Por isso que eu achava tantos vídeos estranhos. Por isso que até hoje, às vezes, eu ouço algumas coisas e falo assim, nossa, mas nem parece assim? eu. Pois é. Né? E tanto pro positivo como pro negativo. Exato. Assim, cara... Sabe, às vezes, quando eu ouço o podcast, eu gosto de ouvir os podcasts, eu falo assim, cara, mas nem parece eu, olha que top que tá. Exatamente, nossa, sensacional. Tem que aprender a se orgulhar. Aprender a se orgulhar, gente, não é fácil. E, enfim, esse desconforto é comum por causa disso. Então, tem essa diferença. É comprovadamente, inclusive, mensurável. Pode ser uma diferença entre 20 a 30 dBs de diferença. Tá? Ou seja, aquilo que eu ouço de mim não necessariamente é o que o outro ouve de mim. Tá. E quando eu coloco na TV ou no WhatsApp, eu ouço o que o outro ouve e isso me incomoda. Então, vença isso, aquilo que você está ouvindo. Tem coisa que eu nem ouço. Deixa passar, né? E aí, o que você achou? Nossa, Pri, tá incrível. Ok, tá maravilhoso então. Perfeito. Não tem que ser bom pra mim, tem que ser bom... A mensagem, o foco não é ser bonito e perfeito pra mim. Cara, eu atingi o objetivo, que é transmitir uma mensagem, que é impactar a vida de alguém. Ponto. Funcionou. Esse é o critério para poder se organizar, inclusive, no branding vocal. A gente falou sobre isso logo no começo. Você é responsável pela comunicação, certo?
Então, se a pessoa do outro lado não entendeu e você quer de fato fazê-la entender, você deve procurar dentro dos seus recursos, dentro do seu repertório, dentro das suas ideias, do que você pretende expressar, outras formas de se expressar. Então, ele não entendeu, ele não quer saber de nada. Gente, só quer dizer que ele não entendeu. Se eu sempre falo isso, já ouvi isso várias vezes também. Se existe uma falha de comunicação, não é do receptor, e sim do Sempre é do emissor. emissor. Né? Então, o emissor tem que encontrar maneiras de se comunicar melhor, entendendo que as pessoas também têm vias de recepções diferentes, né? Então, tem Sim. pessoas... Eu tenho uma fala muito mais acelerada, muito mais enérgica. Mas se eu percebo que o meu receptor, ele tem uma baixa energia, um processo... Ele é uma pessoa mais processual, então eu adequo a minha comunicação para me conectar com o outro. Porque senão fica meio aquele papo de doido, né? Tipo, um fala demais, o outro não entende nada e as pessoas não conseguem. E o brand também é isso, Eu ia né? falar agora. Isso é branding. Onde que entrou o momento eureka? Justamente nisso. Tá, você adequa a sua velocidade de fala e o seu tom de voz. Quem te ajuda a fazer isso? Eu? De que maneira? Não sei. Achou o branding. O fonoaudiólogo vai te ajudar a melhorar essa dimerização. Eu percebi que a pessoa não me entende porque eu falo rápido demais. Então, o fonoaudiólogo vem com recursos técnicos. A Tamara ajuda, gente. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Deus. E aí, tem uma questão também, acho que é muito comum para quem tá ouvindo também. Sempre tem alguém que fala muito gritando, né? Ai, fulano só fala gritando. Essa pessoa que conhece essa pessoa que fala gritando, ou, né, ela mesma é a pessoa que fala gritando, tem alguma coisa a ver com a questão da audição, Tamara? Muito, eu ia falar agora. Algumas pessoas acabam falando alto demais porque tem essa dificuldade. A Tamara fina, né? Falando alto, eu não, a pessoa Gente, fala gritando. Aquela pessoa gritalhona, tipo gralha, sabe? Então, essa pessoa pode sim ter um problema em curso, tá? Na sua audição ou na percepção da audição, tá? Por que eu tô falando da audição ou da percepção da audição? São coisas diferentes. Diferentes. Então, vamos lá. Nós estamos aqui fazendo esse podcast Fala Pri. Estamos aqui toda felizes. Temos aqui isolamento acústico. Mas fora daqui, existe som. Tem caminhão passando, tal. Então, aqui nós estamos num ambiente super favorável. Mas quando você tá lá no seu trabalho, tá? Você não consegue fazer esse isolamento acústico. Você tem sons competitivos. E você precisa focar no som que você precisa dar atenção. Mas o som competitivo não vai parar. Então, tem gente que tá ouvindo aqui a pessoa, ouvindo o caminhão passando e não consegue. Eu perdi, porque Quem eu tava trabalha em ouvindo. indústria também, né? Exatamente. Muitas máquinas barulhentas e tudo mais. Tem várias leis, normas regulamentadoras que visam manter a saúde auditiva do funcionário, tá? Por quê? Porque esse som competitivo não é só som, é pressão. Então, imagina, por exemplo... Vibração. Vibração. Então, aquela pessoa que trabalha com a britadeira. Então, ele tá lá e todos os ossículos lá dentro da cabeça tá vibrando também. Estão vibrando. E isso pode gerar, por exemplo, uma disjunção de cadeia ossicular e a pessoa começa a ouvir menos. Então, o tímpano não vibra como deve vibrar. E aí ela começa cada vez a falar mais alto. Começa a falar mais alto. E nem percebe. E aí, tem outra situação também. O processo de envelhecimento é natural. Meu pai disse, te amo, pai, te amo, mãe. Beijo. Meu pai diz o seguinte, quem não quer ficar velho morre novo. Então, assim, eu quero ficar velha. Eu não quero morrer nova. Eu quero ficar velha. Quero envelhecer com saúde. Mas no processo de envelhecimento, nós temos a perda, pelo menos por enquanto a ciência ainda não respondeu, a perda de células ciliadas internas dentro da nossa orelha, que é quem capta o som. Elas vão morrendo e ainda não se regeneram. Então, a partir de 22 anos, 25 anos, você que ouve fone de ouvido e acha que vai ser ouvinte pleno para sempre. No último volume aqui. Não. Então, a partir dos 22, 25 anos, essas células ciliadas internas passam
Tá sendo mais potencializado por conta do excesso do fone? Não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Tá? Então, se tiver que escolher um fone, prefira esses daqui. São mais amplos e são isolantes externos do que aqueles que são de plugs internos. Porque eles têm uma concentração de energia maior, é verdade, mas eles também acabam expondo muito mais a saúde da sua audição. Então, a partir dessa idade, você começa a perder um pouco a sua percepção auditiva mesmo. É ver as crianças já, né? Com muitos fones, as criancinhas assim pequenininhas já utilizando fones. Então, e aí para nós como mães, como cuidadoras, responsáveis, fica aí o pedido, o alerta. Nós precisamos poupá-los, tá? Inclusive, que é o que eu falo, né? Eu tenho que cuidar dessa geração. Por quê? Porque eles vão cuidar de mim. Sim, olha que fantástico. Eles. Então, pode deixar ele assistindo. Você gostaria que essa pessoa mais velha fosse a médica que cuidasse de você? Que pudesse salvar a sua vida e entrasse no Google para fazer uma pesquisa? Então, assim, nós somos responsáveis também por essa geração. Por quê? Porque eles vão crescer para cuidar da gente que vai estar velhinho. É o futuro do nosso país, né? Então, essas pessoas que você cuida ou não cuida farão por você aquilo que você não será mais capaz de fazer mais tarde. Então, é nossa responsabilidade enquanto comunicador de uma geração ou de uma consciência, que é o que eu prefiro chamar aqui. Então, você tem a consciência de que é preciso fazer alguma coisa de útil para as pessoas. Essa geração não tem. Elas estão preocupadas em fazer o que é útil para elas. É mais fácil, né? Então, nós temos esse trabalho, esse desafio, essa missão. Mas eu sou uma pessoa do lar, eu não tenho formação, não tenho faculdade. Gente, essa é a missão mais importante do mundo. Pois é. Essa é a missão mais importante do mundo. Eu sempre falo, né, que a mulher, ela é empreendedora em vários aspectos da vida dela. E quando ela se apropria, cara, eu sou uma empreendedora da minha casa, uma empreendedora da minha família, sou uma empreendedora na minha carreira, na minha empresa em si, na minha sociedade. Com certeza. Porque o que é empreender, gente? Empreender é correr riscos constantes, é planejar, é ousar, é inovar, é realizar. E a todo momento nós estamos empreendendo dentro da nossa família. Eu tenho que colocar meta para minha família, eu tenho que dar segurança para minha família, eu tenho que gerenciar as finanças, Exatamente. né? É um empreendimento a família. E esse é o mais valioso. Então, organizando aqui, fechando essa caixinha da saúde auditiva. Por que eu falo alto? Porque eu posso não estar ouvindo bem. Isso pode ser uma questão física, ou seja, estou perdendo mesmo a capacidade de ouvir, ou pode ser uma questão perceptiva, que tem a ver com processamento auditivo, que é a minha inabilidade de focar em um determinado som com outros sons competitivos, a minha inabilidade de recuperar memórias auditivas. 57, 38, 42, 57, 28, 2. Então, você é incapaz de resgatar todo aquele conteúdo sonoro. Então, são habilidades auditivas, não necessariamente audição. Você ouviu, mas foi incapaz de resgatar. De reter, então, você tem tanto a questão física quanto a questão perceptiva em relação à audição. Por conta disso, você pode aumentar o volume da sua voz e fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis com esse som. Isso é um problema de dimerização, que tem a ver com intensidade, forte, fraca, duração, se ela está rápida ou devagar, ou frequência, se está aguda ou grave demais, a ponto de espantar as pessoas, tá? Dentro dessa questão da audição com a voz alta, é isso, para agora. E dentro da questão do branding, o que nós podemos dizer, como ajudar as pessoas em relação ao branding enquanto a marca? É a sua assinatura vocal. Então, quando você abre a sua boca, as pessoas associam esse som a ideias, imagens ou conteúdos internos dela, tá? Essa é a grande sacada do branding. E as pessoas que não abrem a boca, que falam pra dentro, sabe? Assim, tem pessoas que... algumas pessoas da minha equipe, não vou expressar os nomes aqui, quando elas começaram a trabalhar comigo, meio que elas ficavam... E eu ficava, amém. Abre a boca! Amém! Tipo, tá rezando, sabe? E o que tá relacionado por trás desse falar para dentro? Adoro. Dentro da questão do branding, nós trabalhamos a questão dos arquétipos. Tá. Então, quando você abre a sua boca, e foi o que eu fiz, eu qualifiquei
os 12 arquétipos de Jung em relação à percepção da voz. Tá. Ou seja, para quem não ouviu o arquétipo, gente, isso não é coisa do diabo. O arquétipo é um estudo onde Carl Jung descreveu a capacidade que as pessoas têm de relacionarem grupos com determinadas ideias. Então, olha só, eu, quando vejo uma pessoa, e eu dou esse exemplo direto, gente, quem já me segue já viu, quando eu vejo uma pessoa segurando assim, eu associo essa pessoa a uma mãe. Porque ela tá lá, acariciando. Então, eu não preciso que alguém me diga sobre isso. Esse conceito é reconhecido por mim em qualquer lugar do mundo. Então, existem conceitos, esses grupos que são relacionados a um determinado padrão. É isso que é o arquétipo. Então, você pode ser reconhecido dentro de um padrão vocal. Tá. Esse é o branding. Então, quando você abre a sua boca, ou não abre a sua boca, que é a resposta que você está me pedindo, isso está relacionado a um padrão arquetípico interior seu. E qual seria? Qual? Nós temos Pode 12. ligar para 11. Ligue para... Será um prazer dar essa resposta para você. Mas eu vou falar agora, não falar Bora, Brasil! Então vamos falar sobre os 12 arquétipos de Jung, tá? Então eu conto uma história, eu criei um storytelling para ficar mais fácil. Ó, esse podcast vai durar umas 15 horas. Bora, Tamara, bora! Dentro do seu conteúdo arquetípico, nós começamos, por exemplo, tudo começa com o sábio. Tá. O sábio, ele adora passar conhecimentos, ele adora interagir. Ele foi visitar, guarda aí, sábio número 1. Ele foi visitar, tá tudo bem. Acho que a pessoa que não foi sábia. Não foi sábia. Derrubou. Mas olha só, o sábio foi visitar a casa do cara comum. Vai anotando, são 12, esse é o segundo. Tá. O cara comum tem como característica a convivência. Eu vou ir marcando. Vai marcando. Então, o cara comum, ele gosta de ser gente como a gente. Ele prefere as coisas mais corriqueiras. É o cara que pode não ter a Porsche, mas vai cuidar e vai lustrar aquela Brasília amarela como ninguém. Tá? É tipo Agostinho Carrara. Então, sábio, cara comum. Eles receberam a visita de um terceiro, que foi o criativo. O criativo, ele chegou cheio de livros, quadros, ideias. Então, o criativo é aquela pessoa que quer ser decifrada. Ele tá todo de preto, com uma tiara fluorescente. Então, quando a gente olha para uma pessoa criativa, a gente pensa, o que será que está na cabeça dessa pessoa? O que será que levou o Michelangelo a fazer isso? Qual que é a grande ideia mirabolante que ela vai ter hoje? Exatamente. Acho que a minha equipe pensa assim, qual que será a grande ideia, o grande produto de hoje? Que ele vai inventar. Então, o criativo é um perfil, inclusive, muito executor. Ele faz bastante, é um perfil legal, tá bom? Eles estavam conversando e isso chamou a atenção de um quarto perfil, que viu aquele grupinho reunido e não gostou muito. Ele não é contra pessoas, ele é contra sistemas. Ele nem entrou pela porta, que é pra não ser igual. Ele meteu o pé na janela e entrou. Esse cara é o rebelde. O rebelde, ele não é contra pessoas, ele é contra sistemas. Regras. Então, ele tá sempre questionando e ele fez isso da melhor maneira, ao estilo rebelde de ser, entrou pela janela. E se reuniram esse grupo. Só que esse barulho assustou alguém, que saiu da cozinha falando, gente, o que está acontecendo aqui? Eu não sei de nada. Eu sou puro. Eu sou inocente. Não tô entendendo nada, gente. Então, o inocente, ele pode ser alheio em alguns momentos, ele pode falar pra dentro em alguns momentos, tá? Pode ser. Então, eu tô contando primeiro os arquétipos para depois, ou se a gente tiver também um outro momento, eu falo mais sobre as questões vocais. Mas primeiro a gente precisa entender o perfil. O que essa pessoa quer dizer quando se comunica? Então, dentro desses arquétipos, a gente consegue ter uma ideia do que cada arquétipo, ou que cada pessoa se reconhece para fazer. Tá bom? Então, o inocente acabou fazendo essa pergunta e chamou a atenção do próximo arquétipo, que estava lá em cima, no segundo andar, malhando. Porque essa pessoa se preocupa muito com a vestimenta, com o visual, quer ser bem vista. Ele pegou a capa
e desceu ao resgate do inocente. Quem é? O herói. O herói. O herói salva o inocente. Então, ele desceu, e inclusive isso é uma característica ruim daqueles que se identificam dentro do perfil herói, tá? Ninguém pediu ajuda. E ele tá lá. Tá? Então, eu, como mãe, adoro ver filmes animados, desenhos animados, e tem uma característica, o Senhor Incrível, né? Salvou um cara que estava tentando se matar. E o filme começa falando sobre isso. Você me provocou muitas dores! Ele falou, mas eu salvei a sua vida! Aí a pessoa respondeu, mas eu não pedi para ser salvo! Pois é, gente. Então, assim, o herói não pergunta. E todo mundo quer um herói do lado. Porque o herói é capaz de dar a vida por uma causa. Então, o herói foi ao resgate do inocente, resolveu toda aquela situação, aquele mal-entendido, e apareceu a nossa próxima figura. Ele falou, viu aquele público, aquelas pessoas reunidas, e essa figura gosta de público, ela é uma boa condutora, essa pessoa administra muito bem. E tem muito poder. Poder. O governante. O governante, ele não acredita que existem caminhos para o poder. O governante acredita que poder é o único caminho. Não tem outro. Eu não sei como que tá aí os nossos telespectadores, mas você tá falando, fala assim, cara, eu sou esse, eu sou esse, eu sou esse. Depois a gente fala, vai se identificando. Tem mais. Já foram 7. O governante, ele é um ótimo administrador. O governante é uma pessoa que interage bem com lideranças, tá? Então, o governante colocou tudo no lugar e falou, olha, vamos fazer uma cerimônia de entrega da chave da cidade pro herói. Por quê? Porque ele fez um ótimo trabalho. Então, observa, o herói não tinha o poder. O herói recebeu reconhecimento. Só curiosidade, tá bom? E aí, então, eles chamaram um outro arquétipo, que é o arquétipo do mago. Eles precisavam fazer uma cerimônia. Precisavam fazer um show. E, geralmente, quem dá show é um mago. Ele mistura coisas do céu, da terra, do mar. Ele interage com conhecimentos, ele integra assuntos. Ele faz com que aquilo que não é possível aconteça. Então, o mago é encantador. Vejo um PMVC. Exatamente. Cara, eu tô me identificando com... Vai ver tudo, Ai, vamos lá. Deus. Um mago. Então, o mago fez aquele espetáculo. Imagina o chapéu do Mickey. Se é possível sonhar, é possível realizar. É mago. Totalmente mago. Olha lá, o tamanho do marketing, do branding. Vamos lá, acompanha comigo. Então, o mago tem essa característica, mas ele pode, em alguns momentos, ser tão avoado que ele precisa de uma ajudinha. Ele precisa de alguém prestativo. É o prestativo? O prestativo, tá? O prestativo ou cuidador, tá? E eu tô falando aqui dos arquétipos numa nomenclatura, mas nós temos pelo menos 64 subarquétipos. Uau. Tá? Então, eu tô falando dos 12 principais para que a gente tenha noções e eles possam se conectando, né? Exatamente, se conectar, ok? Então, o prestativo é alguém muito voltado para processos. Tá. É uma pessoa muito executora, é aquela pessoa que você sabe que vai fazer o trabalho. Liga para ela porque ela resolve. Liga para ele, fala com ele porque ele vai fazer. Ele conhece o começo, o meio e fim. Ele é muito voltado para processos, execução. Ele pode não gostar muito de aparecer, por isso que ele está ali do lado de um mago. Tá? Não estou querendo dizer que o prestativo não aparece. Eu estou querendo dizer que o prestativo geralmente está do lado de um mago. Viu, Joyce? Precisa dizer alguma coisa? Não, tá? Então, esse prestativo estava ali preparando tudo, o show acontecendo, a cidade polvorosa, com tudo aquilo, todo feliz. E daí, então, apareceu uma figura épica que não conhecia aquele lugar, estava vindo de outro lugar. Nossa, esse daqui eu nunca vi. Eu quero entrar nessa cidade para ver o que está acontecendo, que show, que espetáculo é esse? Entrou. Quem que é essa pessoa que veio de outro lugar entrando num lugar novo? O aventureiro. A pessoa aventureira, ela gosta de viver experiências. E eu gosto dessa palavra experiência. Ela pode caber em 3 figuras. Então, experiência pode caber no sábio, que gosta de passar a experiência. Experiência pode caber no mago,
porque o mago gosta de promover experiências, de criar experiências. E experiência pode caber no aventureiro, porque o aventureiro gosta de viver a experiência. E cada vez uma dose maior. Exatamente, é viciante. Então, assim, o aventureiro, ele quer saber que o café da França é bom, mas, na verdade, ele não quer só saber. Ele quer ir lá para saber se o café é bom. Ele quer viver aquela experiência. Então, isso chamou a atenção das pessoas da cidade. As pessoas ficaram, nossa, quem é essa pessoa? Tal. E a atenção é uma moeda muito preciosa para o próximo arquétipo, nosso 11º arquétipo. A atenção é uma moeda muito preciosa para ele. Ele ficou um pouco incomodado e decidiu mudar a perspectiva das pessoas em relação àquela própria realidade. Isso é uma característica desse arquétipo, que é o arquétipo do bobo da corte. Então, o bobo da corte, ou Le Buffon, ele não é bobo. Eu falo que, de todos, é o perfil que vende mais. Dos melhores vendedores. Não porque fica fazendo gracinha, não é sobre isso. Mas o bobo da corte tem a habilidade de pegar uma situação corriqueira e mudar aquela percepção sem mudar a circunstância. Ou seja, a gente ouve alguém no stand-up comedy falando sobre, sei lá, tá no foco aí, a presidência, ele vai falar sobre aquele mesmo assunto de um jeito que você nunca ouviu e aquilo é encantador. É a mesma coisa. Mesma informação que você leu no jornal, ele fala de um jeito diferente. Isso é uma habilidade do bobo da corte, tá? Então, qual é o ponto negativo? Todos os arquétipos têm pontos positivos e negativos. Todos. Porque a nossa maior força pode ser a nossa maior fraqueza, Exatamente. Né? Então, por exemplo, um ponto negativo do bobo da corte. Ele pode não saber a hora de parar. Né? Então, ele perde o amigo, mas não perde a piada. São aquelas pessoas inconvenientes. Exato. Né? Que tá todo mundo, tipo, lá, solta uma que todo mundo fala... Nossa, não acredito. Desnecessária. Né? Então, é uma circunstância que precisa ser administrada. E olha só, falando de perfil vocal, você acha que o perfil vocal comunicativo do bobo da corte é igual ao perfil vocal do sábio? Perfil? Não. Será que eles falam do mesmo jeito? Conversam do mesmo jeito? É sobre isso o branding vocal. Tá? Então, o bobo estava ali porque percebeu a atenção é a moeda que o bobo consegue com facilidade. E hoje é a moeda que as pessoas mais brigam no mercado. Pagam caríssimos em leads para poder conseguir a atenção. Então, o perfil do bobo da corte é um perfil muito... Muitos influencers, então, tem esse perfil, esses influencers das redes sociais, né? Sim. Eles Muitos. pegam a atenção, eles transmitem, por exemplo, vai falar de uma maquiagem, mas de uma forma diferenciada que talvez um vídeo institucional não vendeu. Não faria. Tá? Então, olha só que legal. Isso é marca. Tá? Então, as marcas, inclusive, nós temos marcas que têm essa característica. Tá? De bobo da corte. Temos. Eu falei aqui da Disney. A Disney tem o arquétipo do mago. E trabalha e reforça isso o tempo todo. Tá bom? E depois que essa situação aconteceu, o bobo chegou, começou a disputar um pouco a atenção com aquele aventureiro. Nós precisávamos de um outro perfil que pudesse traduzir melhor o que aconteceu até ali. Alguém que fosse gentil, que pudesse ter um olhar sem julgamentos e pudesse ser envolvente com aquelas pessoas. Esse perfil é o perfil do amante, o arquétipo do amante. Então, o amante, ele consegue ter uma percepção inclusiva sobre as situações, incluir as pessoas, fazer com que elas se sintam parte, tá bom? Então, o amante encerra essa história. Que incrível! São 12. Olha, fantástico. Eu só acho que a gente tem que gravar a parte 2 desse podcast. Né? Pra falar, cara, quantas coisas estão envolvidas. Não é apenas o falar, não é apenas o comunicar, mas quanto isso está relacionado ao nosso poder pessoal mesmo, né? Muito bem. Da forma... Imagine que quantas vezes todas as pessoas, né? Todas, talvez não, mas as pessoas, principalmente... que tem o hábito de falar ao telefone, antigamente que isso era muito mais comum, quando você falava ao telefone e você via aquela pessoa, né, aquele homem com aquela vozona e tal. Alô, tudo bem com você? E aí você ficava imaginando um Brad Pitt da vida ali, porque olha o poder da voz, como mexe com a imaginação das pessoas no rádio, né, antigamente. Quantos radialistas ali, eu lembro que a minha mãe ouvia Eli Correia. Olha lá. Oi, gente! E como cativava aquela dona de casa, aquela pessoa que estava ali. É uma marca e tudo mais. E aí, quando é expectativa e realidade, quando olha a pessoa, é como se... Né?
Mas Desassocia. É você. É você. E tem assim, tem situações, por exemplo, sobre a marca vocal. Falou do Eli. Uhum. Meu, esse cara fez muito sucesso nos anos 90, nos anos 80. Gente, ele tá sendo dito agora em 2022. Você que nasceu em 2020, nunca ouviu Eli Correia. Mas ele tá aqui. A gente tá falando dele. Você vai entrar no Google e vai saber quem é o Eli Correia. É Eli Correia. Por causa da voz dele. Uhum. Por exemplo, tem uma marca vocal que não foi tão legal, mas que foi bem trabalhada e trazida como uma marca. Isso tornou uma evidência. Por exemplo, a moça que vem de Top Term. Ah, sim, sim. A voz dela, na hora que ela começa a falar, a gente já fala, não, você precisa comprar uma Top Term. E as pessoas ficavam preocupadas, puxa, vamos mudar, vamos melhorar, a voz dela é tão chata, sei lá, gente, não é ofensa, desculpa se você estiver ouvindo, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Tô querendo dizer que as pessoas podem ter uma percepção diferente sobre a voz, que não é tão legal, que não conecta tanto. Mas isso se torna uma marca. Sim. Se torna uma que marca. Ela começava a falar, todo mundo já sabia, era que ela a Top Term. Então ela não mudou. Tá bom? Então não quer dizer que sua voz é boa ou ruim. Quer dizer que você precisa aceitar a sua marca. É isso. Então, dentro do branding vocal, eu falo que existem 3 perguntas importantíssimas, 3 coisas. E vocês precisam considerar esses arquétipos levando em conta 3 situações. Coloquem aí, inclusive, porque a gente vai encerrar esse podcast aqui mais cedo ou mais tarde. E aí a gente precisa ter isso na cabeça, tá bom? Então, a primeira coisa, você precisa considerar a questão da autoconfiança. Caiu. Autoconfiança. Bora ficar de pé. Bora. Confia. Então, autoconfiança. O que é autoconfiança? O quanto eu confio em mim. O quanto o outro confia em mim. O quanto Deus confia em mim. Ou, se para você não fizer sentido a palavra Deus, considere o ser superior ou o caos, aquilo que você tem como respeito e ordem dentro da sua história. Tá bom? Então, para mim, faz sentido essa palavra. E esse ser. Autoconfiança. Depois, autoestima. O quanto eu gosto de mim, o quanto o outro gosta de mim e o quanto Deus, ou aquilo que eu temo, ou desejo e venero, gosta de mim, tá? Então, autoestima, autoconfiança são essenciais. E a questão da autoimagem, o que eu vejo em mim, o que o outro vê em mim e o que Deus vê em mim. Isso vai potencializar você a abrir a sua boca e a falar. Então, considere que em alguns momentos você pode parecer, e detalhe, tá, gente? Você não é uma coisa só do ponto de vista arquetípico. Você pode sim transitar. Eu já me identifiquei com uns 10 ali. Todos, né? E tem mesmo. Então, assim, o arquétipo nada mais é do que uma evidência do grupo que você escolheu favorecer. Sim, e também em diversas áreas da vida, né? Então, no meu perfil profissional, eu tenho mais preferência ou atuo mais nesse arquétipo. No meu ambiente familiar e social, eu sou mais desse arquétipo. São papéis. Então, dentro da sua comunicação, por que o arquétipo docente está aparecendo no ambiente de trabalho? Ele é ruim? Eu falando mal do inocente, não é, gente? Inclusive, falando do ponto positivo do inocente, tá? Ele é puro. Todo mundo quer ouvir. O maior poder de todos os arquétipos é do inocente, que é o poder da vulnerabilidade. Então, quando você diz, eu não sei, eu não consigo fazer isso, a intenção positiva para você que está falando baixinho é fazer com que o outro faça por você. Fazer com que ele te traga as respostas e que você seja favorecido. Só que o outro também tem o lado inocente. Nós temos todos os arquétipos, nós temos todos. Mas nós escolhemos, seja de forma consciente ou inconsciente, qual validar. E isso acontece no âmbito vocal também. Então, quando você abre a sua boca, você vai ser reconhecido como governante. Você vai ser reconhecido como inocente. Você vai ser reconhecido como o mago. Vai ser reconhecido como. Você anotou, né? Eu sei que você anotou. Muito bom. Tamara, cara, que incrível. Eu já quero te fazer outros convites. Legal. Quero convidar você, já aqui ao vivo, já para você falar assim, né? Para fazer uma aula dentro da minha mentoria do Mulheres em Ação, Mulheres Águias, sabe? Porque eu trabalho tanto esse empoderamento dessa mulher, mas eu vejo que muitas ainda têm essa trava de se posicionar,
né? Então, cara, vai ser fantástico, topa? Tô dentro. Aquelas Sou uma filha obediente também. Foi por isso que a gente se conectou. Top, A hora que ela top. falou, você vai? Eu falei, eu vou. Top. Eu vou. Então, ela obedeceu fazendo o convite e eu obedeci indo. Muito bom. Então, eu tinha compromisso, eu nem sei o que eu fiz naquele dia. Mas eu vou. Muito bom. Inclusive, hoje, gente, comemoração da minha filha, aniversário da minha filha, e eu estou aqui. Gente, Tá? obrigada. Estou aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Minha filha também é importante, então, como mulher, também faz parte. Então, ela não vai perder nada. A mãe dela tá aqui se formando e ajudando outras águias. Gente, e a águia é um arquétipo também, viu? Não sei. Poderosíssimo. Forte, Lembra que eu falei de forte. subarquétipos? Tem mais? É. Então, esses são os principais, só pra gente se orientar. E é como o trabalho do branding é organizado. Pra você Muito que tem bom. curiosidade, fica à E disposição. como quem tá ouvindo, quem tá assistindo aqui, pode encontrar a Tamara? O que a Tamara pode fazer por essa pessoa? Bora lá, deixa os seus contatos aí e fala um pouquinho desse serviço que você oferece hoje. Então, eu tenho... Meu principal contato hoje está pelo Instagram. Tá. Então, lá tem um grupo de WhatsApp, inclusive uma mentoria para fonoaudiólogos. Eu tenho interesse em tornar o fonoaudiólogo, todos, inclusive, se possível, habilidosos, para explicarem e mentorarem pessoas dentro do branding vocal, tá bom? Então, dentro do Instagram, você que quer ser mentorado, organizado, você pode entrar lá, clicar e falar, Tamara, eu quero ser acompanhado, tá bom? Eu tenho assistente, que é a Camila, um abraço, Camila. Tenho também a equipe Ava, que é a Gabriela, que vão atender essas pessoas e direcionar para mim, fazer essa primeira triagem, e ali a gente pode marcar ou a consultoria. Hoje eu até comentei com você, eu não estou atendendo presencialmente em lugares físicos, a não ser na clínica da nossa amiga querida Bruna, fazendo um trabalho realmente missional. Então, para mim, eu tô ali para prestar serviços em um determinado público e ambiente. Mas, se você quiser entrar em contato pelo Instagram, ali, tamara.fono dos mentores, tá bom? Você vai encontrar. Tá bom? E aí vai ser um prazer poder ajudar mais pessoas e ajudar você que quer melhorar a sua voz, a sua comunicação, seja na oratória, na eloquência ou na retórica, para que você se torne mais influente e tenha assertividade. Muito bom, muito bom. Vamos aos nossos recadinhos finais aqui. Primeiro, eu quero agradecer aos nossos apoiadores aqui do podcast Fala Pri. Quero agradecer à Academia Brasil Postos, que é a maior academia de ensino de postos de combustíveis e lojas de conveniências do Brasil. Inclusive, esse mês aqui de novembro, que a gente tá? Esse mês de novembro aqui, que eu estou gravando esse podcast, nós acabamos de lançar um curso meu dentro da Academia Brasil Postos, que se chama Atendimento 5 Estrelas para a Loja de Conveniência. Tá incrível, gente, incrível. Pensa no curso que ele trouxe ali o que é o resumo dos meus 7 anos de experiência dentro do varejo para a parte de atendimento. 5 estrelas, lançamento para vocês. Depois vou colocar o link aqui. Tem também, quero agradecer a revista A Empreendedora, na qual nós somos embaixadoras, que também apoia o projeto Fala Pri aqui, dando vozes a mulheres incríveis pelo mundo inteiro. Então, acompanha a revista Empreendedora, lá você vai se conectar com pessoas, com mentes brilhantes. Cara, é fantástico fazer parte desse ecossistema, né? E quero agradecer também a nossa produtora Artes Filmes, eis-me aqui, né? Transmitindo através da produtora Artes Filmes também, que tem unidades no Brasil inteiro, que pode atender você nas suas soluções de áudio, nas suas soluções de vídeo também. Faltou alguém, Joyce? Tudo certo? Tudo certo. Se você quer ser um apoiador aqui, chama a Joyce aqui, fala com a Joyce, fala assim, Joyce, como eu faço para ser apoiador do podcast Fala Pri, que era a minha marca? Com certeza, é isso mesmo. Né, no Fala Pri. E também quero convidar vocês a acompanhar, compartilhar, gente. Compartilha esse podcast. Coloca lá no grupo da família, sabe? Fala, olha que legal, cara, esse podcast fala sobre brand. Olha a história da Tamara, olha isso. Compartilha, curte, comenta aqui o que você achou. Bora levar isso para mais pessoas. Então, tudo isso que a gente faz aqui é realmente, cara, uma doação, sabe? De insights, de ideias. É como a gente pode contribuir com o próximo de alguma forma. E é através da comunicação, pode ter certeza. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. E tem presente para minha convidada? Claro, sim, produção. Tem. Joyce. Obrigada. Abra. Porque tem todo um conceito aí por trás, Tamara. Gente, a gente precisa contar. Precisamos contar a novela pra gente chegar aqui, não né? É? Ai, gente, olha isso. Isso é para você levar para casa.
a nossa caneca do podcast Fala Pri. Comecei o podcast hoje falando que aqui nessa bancada sentam pessoas que têm propósito, têm história e que se conectaram com a minha história na minha jornada em algum momento. E você é uma dessas pessoas. Gratidão. E todas as vezes que, por algum motivo que a gente sabe do dia a dia, que falta um pouquinho de energia, de motivação e sei lá, que surge alguma dúvida, que você possa tomar aí um chá, um café, uma água nessa caneca e veja o quão especial você é, o quão abençoada você é, graciosa você é e se sinta-se merecedora de todo o sucesso que Deus já tem na tua vida, desenhado pra você, sabe? A gente não vai separar mesmo. É só continuar caminhando, né? Apenas continue. Ai, Pri, muito obrigada. Você é sensacional. Foi um presente nessa jornada. Agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua família. São os queridos. Por não ter desistido, né? Houve um momento que a gente até marcou e deu errado aqui, mas a gente faz dar certo. É sobre isso, não é sobre o que não dá, é sobre o que dá. Que dá. Então, você pra mim é essa evidência, né? Não é sobre o que não deu certo, é sobre como fazer dar. Sim. Então, pra mim, o PMVC foi isso. Tá? Muito De tudo que a gente já viu, viveu e ouviu, conversou aqui, é exatamente sobre isso. É sobre como fazer dar certo. Muito então, bom. eu tô muito feliz de fazer parte. Gente, eu tenho minha caneca. Faz. Obrigada. Ó, já prepara a agenda que fevereiro de 2023 a gente vai ter o Ressignificar Relacionamentos. Eu lembro, anunciou inclusive lá no PMVC, viu? E vai ser tremendo, Nossa. porque ali a gente vai conectar casais, vamos conectar pais e filhos, mães e filhas, e Deus vem falando ardentemente no meu coração, sabe? Que famílias vão ser reestruturadas através desse treinamento. Ah, não posso perder. E Vai vocês ser também não? Eu estarei lá. Maravilhoso. Com a graça de Deus mesmo, estarei. Maravilhoso. Então, para ficar acompanhando a nossa agenda, tem link aqui na descrição. Acompanhe diariamente Instagram. É a minha rede social mais ativa. Bora compartilhar, bora fazer dar certo. Gente, ó, Isso, é sobre isso. beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo, Tamara. obrigada, Pri. Fica com Deus. Satisfação. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.